Olá pessoal, aqui é Leandro Maggi, mais uma vez fazendo um vídeo para o meu canal de Geografia e Curiosidades, e hoje vamos falar um pouquinho mais de ciclismo novamente. Então, portanto, bom dia, já que o seu dia ainda não acabou, é mais do que justo desejar bom dia. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre Tour de France, algumas curiosidades e também um pouco da geografia local. Vamos lá? Presta atenção. Você sabe quando foi a primeira edição do Tour de France? Não? Então eu te conto. Em 1903, a competição foi criada pelo jornalista Henri Desgrange, fundador do jornal Le Auto, atual L'Équipe. A ideia da criação do Tour de France foi através de Jean Lefebvre, um dos funcionários do jornal que acreditava na promoção de uma prova de ciclismo. Poderia estar dando aumento na circulação do jornal, o que não aconteceu de imediato. O Le Auto apostou no Tour de France como uma forma de concorrer com um dos jornais, o Le Petit Journal e o Le Vélo, que patrocinava corridas como Paris-Brest e Bordeaux-Paris. Você sabe onde fica a cidade de Bordeaux? Não? Então acompanhe a sequência. A cidade de Bordeaux, na França, é uma região vinícola e uma cidade portuária às margens do rio Garonne, no sudeste francês. Ela é conhecida pela Catedral Gótica de Saint-André, por mansões do século XVIII e XIX e por importantes museus de arte, como o Museu de Bordeaux. Também apresenta jardins públicos ornamentados e traçados curvos dos cais do rio. Mais uma dica, a maneira mais confiável de se locomover em Bordeaux é através dos meios de transportes públicos. Os ônibus urbanos de Bordeaux são operados pela TBM. Os bilhetes custam em torno de €1,70 e são vendidos a bordo dos ônibus, nas máquinas de estação. Um bilhete de viagem é válido por 1 hora. Nas primeiras edições do Tour de France, no ano de 1963, no dia 1º de julho, tendo a largada em Montgeron, na periferia de Paris, a chegada foi em Villers-de-Avray, também capital francesa. Foram realizadas 5 etapas ligando as cidades de Lyon, Marselha, Toulouse, Bordeaux e Nantes. O resultado do Tour de France da classificação de 1963 começou então no dia 23 de junho, a final foi no dia 14 de junho de 1963, totalizando 21 etapas, largaram 130 ciclistas, finalizaram 76. A distância percorrida foi de 4.137 km, com uma velocidade média de 37 km. Tendo o primeiro ciclista Jacques Anquetil, Frederico Barramontes da Espanha e José Pérez Frances da Espanha. As primeiras edições do Tour de France, as provas apresentavam maior resistência. Os ciclistas dormiam à beira da estrada e não podiam receber nenhum tipo de assistência. A segunda edição fica marcada pela eliminação de vários atletas que pegaram trem para cortar caminho. Em 1910, as disputas da primeira edição do Tour de France eram etapas difíceis, montanhosas, passando por vários caminhos pavimentados, e os competidores carregavam pneus em volta do quadril, penduravam sacos de ferramentas no guidão. E, com mais participantes, cresce também o custo. Assim surgiu a caravana publicitária. As empresas particulares pagavam cerca de 50.000 francos em média para organizar a prova, acompanhando então o pelotão com caminhões para atrair a atenção dos espectadores. As emissoras de televisão, porém, exploravam patrocinadores do Tour de France com distribuição de brindes e souvenirs. Afinal de contas, como funciona a tradicional competição de ciclismo mundial nos dias atuais? Diria eu que a Fórmula 1 do ciclismo mundial, o Tour de France é disputado em 21 etapas, durante 23 dias, sendo que 2 dias de descanso.
A Volta da França tem, no total, 28 equipes. Cada equipe conta com média de 8 ciclistas. O percurso é alterado a cada edição, mas a chegada acontece sempre na Avenida Champs-Élysées, em Paris. Em 2019, por exemplo, a prova começou em Bruxelas, na Bélgica, com uma média de 3.500 km de extensão, distribuído nas etapas planas e montanhas. Há chegadas também com subidas fortes e contrarrelógios individual. Geralmente, a primeira semana concentra etapas com percursos planos, com chegadas muito disputadas. Depois do primeiro dia de descanso, os ciclistas voltam para a segunda etapa, começando a subir as montanhas dos Pirineus. Você sabe onde ficam os Pirineus? Vamos contar um pouquinho da situação de relevo dos Pirineus, para saber como é o esforço dos nossos ciclistas. Pirineus é uma cordilheira localizada no sudeste da Europa, conhecida por formar a fronteira natural da França e da Espanha, com cerca de 2/3 da área da Espanha formada durante o período terciário. Este é o segundo maciço em importância e de altitude depois dos Alpes. Apresenta uma variedade de paisagens e de fauna e flora excepcional. Os Pirineus apresentam 3 faixas que se estendem por 435 quilômetros em uma linha quase reta, indo desde a Baía de Biscaia até o Mar Mediterrâneo, ao leste. Sua largura é de cerca de 130 quilômetros e 3 faixas principais dos Pirineus estão entre o Pico de Aneto, que é por onde os ciclistas costumam passar, na Espanha, com 3.404 metros de altitude, constituído então o seu pico mais alto. Outros picos mais importantes, como o Vignimale, também outro lugar perseguido pelos ciclistas, já na França, o Monte Perdido da Espanha, composto por rochas expostas cristalinas que são encontradas em terra firme, enquanto nas encostas mais baixas formadas por rochas calcárias. Quanto ao clima, os Pirineus apresentam 2 divisões nas encostas do norte e recebem chuvas abundantes, aonde os ciclistas costumam se deparar com mau tempo, volta e meia com provas interrompidas, tendo um clima similar aos estepes. Existe também a presença de uma altitude média de cerca de 1.830 metros de altimetria na costa atlântica, que estão localizados os famosos resorts da França e da Espanha. Existe também o destaque para o Parque Nacional dos Pirineus, que está inscrito no Patrimônio Mundial na Unesco. Depois do segundo dia de descanso, acontece a última semana disputada nos Alpes. Os Alpes também são chamados de maciços alpininos. São cordilheiras de montanhas localizadas no continente europeu. Possuem extensão aproximadamente de 1.200 km, entre 50 e 300 km de largura. A maior cadeia de montanhas da Europa possui um significado histórico e cultural. A localização dos Alpes estão situadas, então, nos territórios da França, da Suíça, da Itália, da Áustria, da Alemanha, Liechtenstein e Eslovênia. Também está presente em Mônaco. O ponto culminante é o Mont Blanc, com 4.808 metros de altitude, situado na França, próximo à fronteira da Itália. O vencedor do Tour de France é o ciclista que fizer o menor tempo na soma entre as etapas. Além de almejar o menor tempo das etapas, o ciclista pode também ganhar bônus distribuídos durante as etapas. Regras do Tour: primeiro colocado ganha 10 pontos, o segundo colocado ganha 6 pontos e o terceiro colocado ganha 4 pontos. Há bônus intermediários ainda, de 8, 5 e 2 segundos, para promover a movimentação entre o pelotão. O pelotão é aquele grupo de ciclistas
que durante todo o período articula as suas estratégias. Quem lidera a Volta da França veste a tradicional camisa amarela, porém ela não é a única usada na competição. Você sabe qual o significado de todas as camisetas da competição? Vamos a elas. Camisa amarela, dada ao líder da classificação geral, aquele que ganhar o direito de vesti-la ao fim da última etapa será o grande vencedor do Tour de France. Camisa verde, é entregue ao ciclista com o maior número de pontos concedidos com base nas posições em que os corredores terminam cada etapa, assim como o seu desempenho durante os sprints intermediários, que são aqueles ciclistas que disparam no meio do caminho, tentando manipular alguma forma de ajudar sua equipe ou algum competidor que tenha a chance de vencer. Camisa branca com bolinhas. A camisa branca com bolinhas vermelhas é utilizada para o ciclista com o maior desempenho que ganhou mais pontos nas subidas, ou seja, as etapas de montanha. Quanto mais difícil for a subida, mais pontos podem ser obtidos. Existe esta premiação desde 1934, mas a camisa branca com bolinhas foi criada somente em 1975. Camisa toda branca funciona exatamente como a camisa amarela, porém a disputa pelos ciclistas de menor idade, com faixa etária de 25 anos. O ciclismo é um esporte individual, porém, quando se fala em etapas como Tour de France, Giro da Itália, La Vuelta da Espanha, as equipes têm uma estratégia definida para os seus principais ciclistas. As equipes que estão liderando usam também o número com o fundo amarelo e o capacete amarelo para todos os ciclistas. Dentro de cada equipe há diversos papéis a serem cumpridos pelos seus membros para ajudar as estratégias previamente traçadas. Entenda quais são elas. O ciclista escalador é chamado, conhecido como climber. O ciclista que mais corre é aquele conhecido como sprinter. O ciclista trialista de tempo é aquele responsável pelos sprints no contra-relógio, aquele durante as competições individuais. Capitão da estrada é aquele atleta experiente encarregado de executar a estratégia para sua equipe. Ciclista protegido é aquele escolhido pela equipe para ganhar a camisa amarela ao final do Tour. Gregários e domestique são os membros da equipe que podem ajudar o ciclista protegido. Ele também protege os outros ciclistas do vento, fazendo aquele trabalho de vácuo para os outros ciclistas. É isso aí, curtiu? Espero que tenha gostado das curiosidades do Tour de France e também aprendido um pouquinho mais da geografia local. Espero vocês na estrada. Bora pedalar!